Antes de começar o vídeo, eu queria fazer um aviso que eu nunca uso maquiagem. Aí hoje eu resolvi passar uma maquiagem e aí eu acabei de ver o vídeo no computador e eu tô com uma manchinha de base aqui nos lábios que tá muito esquisita e fica assim o vídeo inteiro. Então eu gostaria de pedir desculpas, por favor, não notem a minha marquinha de base aqui, meu lábio não é estranho, foi base, beleza? Só isso. Ok, então hoje nós vamos falar sobre Praça Paris, o novo filme da diretora Lúcia Murat. O filme acompanha a história dessas duas mulheres, a Camila e a Glória. A Glória é uma mulher negra que mora numa zona periférica do Rio de Janeiro, numa favela, no morro. E ela, obviamente, é de baixa renda, ela trabalha como... Eu não lembro como é o nome daquela pessoa que fica dentro do elevador apertando os botões para as pessoas irem. Ela faz isso dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Então ela passou por situações bem traumáticas na vida dela, principalmente por parte do pai dela e do irmão. Ela tem um irmão que ao longo do filme está encarcerado, ele é chefe do tráfico do morro. E por outro lado nós temos a Camila, que é uma jovem branca, imigrante portuguesa, que vive numa zona, numa parte mais confortável do Rio de Janeiro. Ela está fazendo sua pós-graduação na UERJ, na área de psicologia. Ela tem um namorado que também é branco, que também é meio gringo, assim. E a vida dessas duas mulheres se cruzam quando a Camila começa oferece terapia gratuita pela universidade, né, pelo curso que ela faz, pela sua pós-graduação, e a Glória é a sua única paciente, ou pelo menos é isso que o filme dá a entender, que ela só tem uma paciente. Praça Paris explora muito bem a situação entre psicólogo e paciente. E principalmente a empatia que o psicólogo tem pelo seu paciente. No começo do filme, a gente tem uma Camila, que é a psicóloga, muito apática. Ela não demonstra muitas emoções nem com o paciente, nem com a Glória, nem com o namorado dela. Ela realmente tem... ela parece ser uma pessoa bem antipática, assim, apática. Ela não mostra realmente nenhuma emoção. Mas conforme a Glória vai se revelando, vai se abrindo na terapia, e a Camila vai descobrindo mais sobre o passado e sobre os pensamentos, sobre as emoções da Glória, a situação das duas começa a ficar bem antiprofissional, com a Camila adentrando muito na vida da Glória e a Glória adentrando muito na vida da psicóloga. Então fica meio que uma confusão ali de vidas e as duas interferem na vida uma da outra, o que não é algo muito comum, né? Que não é algo profissional. Bem, como eu disse, esse é o mais novo filme da diretora Lúcia Murat. Eu nunca assisti nada dela antes, mas ela tem vários longas-metragens. Não lembro agora o nome de nenhum deles, mas eles são até relativamente conhecidos. E, bem, as partes técnicas desse filme tem partes boas e partes ruins. E eu vou salientar dois elementos que eu achei muito importante na trama, que é a direção de fotografia e o design de som. Ambos têm tem uma característica diferenciada ali, um pouco bem criativa. A direção de fotografia sempre usa, tipo, aquele, sei lá, tem alguma coisa aqui no primeiro plano e a ação tá acontecendo no segundo plano, assim. E o design de som tem aquele formato que eu não tenho certeza como que é o nome, mas eu acho que é L-Sound, não tenho certeza. Mas é, por exemplo, o som começa antes da cena. Então, por exemplo, a gente ouve uma música no plano anterior, mas essa música está sendo tocada no próximo plano, entendeu? E isso é bem legal, assim, dá uma certa dinâmica pro filme, mas é usado tantas vezes, assim, é realmente muito repetitivo esses dois elementos, tanto do som quanto da fotografia, que acaba prejudicando o filme, acaba se tornando muito repetitivo. E aí você tira a importância daquilo, porque se acontece uma ou duas vezes, você fala, nossa, que legal. Mas acontece o tempo todo, aí você fala, tipo, um negócio que era pra ser criativo, assim, inventivo, acaba se tornando comum, banal. Em relação ao roteiro e à direção, o filme tem alguns problemas. Ele demora muito pra pegar fôlego e o começo, até a metade do filme, é até um pouquinho enfadonho, assim. Você fica com curiosidade pra saber aonde aquela história tá indo, porque não tem uma narrativa clássica muito bem definida, assim. Então, tipo, no começo a gente fica com a curiosidade,
mas ele realmente demora muito para engajar o espectador. O filme passa muito tempo explorando as histórias das duas mulheres, tanto da Camila quanto da Glória. As duas têm segredos que vão se revelando ao longo do filme de uma forma bem interessante, mas como eu disse, muito lenta. Então o espectador só começa a se interessar, tipo, só começa a se importar, só começa a se engajar lá pros momentos finais do filme. A questão da violência é bem explorado em Praça Paris, mas eu não tenho muita autoridade para falar sobre a violência no Rio de Janeiro, porque eu nunca morei num morro, eu nunca nem estive na favela do Rio de Janeiro. Mas, como alguém que é realmente leiga nesse assunto, eu achei que a violência foi bem explorada, porque eles lançam um panorama do Rio de Janeiro, do morro da época do tráfico e os dias de hoje. E eu achei isso bem interessante, assim. As atrizes também são boas, mas assim como a narrativa, elas demoram muito para despertar empatia pelo público. Elas variam muito, assim, só nos momentos finais que elas realmente engajam, assim como a narrativa. Porque elas passam boa parte do filme com cara de paisagem, assim. Ambas as atrizes, elas variam entre cara de paisagem, sem demonstrar emoção alguma e até parecendo apática, como eu disse antes, e alguns momentos de realmente excelente atuação. Então eu acho que as atrizes, no fundo, são boas atrizes, mas elas não foram bem exploradas pelo roteiro ou pela própria direção. Por fim, podemos dizer que Praça Paris é um filme sobre empatia e opressão. Nós temos, por um lado, a Camila, que, como eu disse, começa meio apática durante o início do filme, mas aí conforme a gente vai cavando para conhecer a personagem, ela vai realmente demonstrando quem ela realmente é. E ela, como profissional, ela começa a se importar tanto com a vida da Glória que ela chega a, como eu disse, elas começam a entrar uma na vida da outra e ela começa até a julgar as ações e emoções da Glória, o que, como eu disse antes, não é muito profissional, mas tudo bem. E a Glória, por outro lado, é completamente oprimida. Ela é oprimida pelos homens da família, no passado e agora. Mas a Glória, o mais interessante da personagem da Glória é que ela não se assenta com esse papel dela de mulher oprimida. Ela tem uma fachada de, sei lá, boazinha ou vítima, ela tem uma fachada de vítima, mas no fundo e no filme mesmo, ela começa a tomar algumas ações, algumas atitudes bem surpreendentes e muito, muito interessantes. O final do filme é meio em aberto, então quem não gosta muito de finais em aberto talvez não vá gostar desse filme, mas ele também não é aquele final aberto sem motivo. Eu acho que esse final aberto, assim, nem é tão aberto, mas esse final meio aberto do filme acrescenta muito pra narrativa. Eu acho que Praça Paris não é um filme memorável, assim, não é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, talvez não seja nem os melhores do ano, mas ele tem realmente alguns pontos interessantes, apesar de várias falhas também, ele tem alguns pontos interessantes. E é sempre muito interessante a gente incentivar o cinema nacional, principalmente dirigido por mulher. Então eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, apesar dos seus probleminhas. Então é isso, nos vemos na próxima.